Sejam bem-vindos para mais um podcast da Core Centro Médico. Por favor, siga-nos nas redes sociais, ativa o sininho aqui e dá o seu like. Hoje nós estamos aqui com duas feras da saúde, Larissa e doutora Daniela. Nós vamos falar hoje de obesidade e nutrição. Mais uma vez, não esqueça de seguir a gente aí nas redes sociais, dá o seu like e vamos embora. Vamos aqui com essas duas feras, doutora Larissa e doutora Daniela. Doutora Daniela, me fala um pouquinho de você, doutora. Olá, boa noite. Eu sou Daniela, sou endocrinologista e eu sou do interior de Goiás. Do Goiás, doutora? Sou goiana e fiz faculdade na Universidade Federal de Juiz de Fora, mas quis voltar para cá, então fiz minhas residências aqui. Eu fiz residência de clínica médica no Hospital Universitário, fiz residência de endocrinologia no Hospital de Base. Hoje eu trabalho só no consultório, já trabalhei no serviço público por um tempo. Onde, doutora? Onde a senhora trabalhou? Eu era do Hospital das Forças Armadas. Eu era da clínica médica da endócrino, chefiei a clínica médica lá por um tempo. E hoje eu trabalho só no consultório. Além do consultório, eu participo da diretoria da nova gestão da Sociedade de Endócrino Regional DF. Uau! Trabalho no consultório na Core já há muitos anos. Quanto tempo, doutora, lá na Core? Desde 2012. Desde 2012, nós estamos falando aí de muitos anos, né? Terminei residência e fui direto para lá. Que bacana. Larissa, nutricionista. Larissa, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda, viu, doutora? Que bom que vocês estão aqui. Que show. Muito obrigada, Wendel, pelo convite. Me apresentando, meu nome é Larissa, eu sou brasiliense do Quadradinho. Nasci aqui, estudei na UNB, na Universidade de Brasília. Fiz meu mestrado lá também, na área de cirurgia bariátrica, obesidade. E também, assim, desde que eu formei, acho que eu trabalho lá na Core desde 2017, por aí. Foi um acaso, né, que você chegou lá. E olha só, nós estamos falando aí de quase 8 anos, mais ou menos, né, que você está lá na Core. Impressionante. Anos, show de bola, parabéns, que bom. Mais uma vez, sejam bem-vindas. Obrigada. E hoje nosso podcast promete, viu? Pessoal, nós vamos falar de obesidade e nutrição. E quando as pessoas pensam obesidade e nutrição, vamos falar um pouquinho de nutrição. Nutrição é só para quem tem dinheiro? Não, porque tem que comer só fruta, porque tem que comer só comida de rico, porque só tem que comer comida assim que eu não tenho condição de pagar. Isso é uma loucura, né? Exatamente. Geralmente o pessoal acha isso, mas a alimentação ela tem que ser muito acessível, né? A alimentação saudável ela é acessível. A gente não precisa comer o sal rosa do Himalaia, nem o gengibre que foi catado em não sei aonde. Adorei. Muito bom. Doutora, obesidade. As pessoas geralmente estão ligando a obesidade muito à estética, né? Então, assim, qual a primeira dica, já para começar o nosso podcast aqui, para aquelas pessoas aqui, assim, um pouquinho acima do peso? A obesidade, ela é uma doença, né? Uma doença, Ela é uma patologia reconhecida pela OMS já há alguns anos e ela é uma doença multifatorial, né? A gente tem muitos fatores que podem levar à obesidade nas pessoas que já são suscetíveis. Então, pessoas que têm história familiar de obesidade, pessoas que têm algumas patologias endócrinas, quando expostas a fatores emocionais, psicológicos, a fatores ambientais, a nossa inatividade física. Hoje a gente tem uma mudança muito grande de estilo de vida, nós somos pessoas sedentárias, né? A gente segue uma vida não saudável, com uma alimentação que é muito baseada em carboidrato, gordura, em alimentos ultraprocessados. A pessoa que é já suscetível, ela vai ganhar peso. Então é definida como uma doença, é uma doença multifatorial, como eu falei, e a gente diagnostica com IMC, que é o índice de massa corporal, acima de 30. Entendi. Ou em determinadas sociedades, por exemplo, no asiático, o IMC ainda menor já é caracterizado por obesidade. E a gente tem que observar também a adiposidade, né? O aumento da gordura mesmo. Circunferência abdominal aumentada, uma pessoa que tem uma barriga mais aumentada, a pessoa que tem uma deposição que a gente chama de deposição fora do lugar ali de gordura, ela já é suscetível para a obesidade também. Então, poderíamos dizer assim que existe o obeso silencioso, doutor, aquele que só tem aquela pochetezinha, aquela barriguinha de cerveja. Ele é considerado obeso ou ele já é potencial e ele fala, não, tá tudo bem comigo? Então, a gente
pode caracterizar uma pessoa que vem ganhando peso com aquela obesidade ali, a barriguinha de cerveja, né? Ou na mulher depois da menopausa, por exemplo, aquele ganho de gordura abdominal, como uma pessoa suscetível aos problemas que a obesidade ela traz. Então, talvez o peso não esteja tão alto, porém, é uma pessoa que já tem um risco aumentado, por exemplo, de doença cardíaca ou de diabetes. E, ao mesmo tempo, às vezes as pessoas perguntam, né, e se questionam, e o IMC, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger tem um IMC super alto e seria saudável. Sim, o IMC não é o único fator que a gente olha e observa lá na consulta médica, na consulta nutricional, mas é o que a gente se baseia hoje junto com outros fatores, como a cintura abdominal. Excelente, adorei. Larissa, as pessoas sempre ligam obesidade à comida. Sim. E você que é uma especialista em comida no sentido nutricional, é isso mesmo? Isso é mito ou é verdade? A obesidade sempre está ligada à comida? O que a gente pensa assim, de obesidade relacionada à nutrição é que ela é um aumento do consumo calórico, né? Só que esse aumento, ele vem, igual a Dani falou, de diversos fatores. Então, pode ser fatores genéticos, pode ser fatores hormonais, fatores ambientais. Então, assim, a maneira como você vive, o ambiente onde você está, isso tudo molda as suas opções alimentares, né? O acesso ao alimento, hoje a gente tem, geralmente, alimentos mais industrializados são mais em conta, né? Tem preço mais acessível do que a gente fazer uma cesta básica, por exemplo. Então, tudo isso vai levando essa relação da alimentação com a nutrição. E aquele papo de até alface, se eu comer, eu engordo. Isso é mito ou é verdade? É engraçado. Assim, no consultório a gente recebe muito paciente que fala, nossa, Nutri, eu não como nada, eu não perco peso, o que acontece? Enfim, assim, em certos casos a gente precisa, há algum ajuste para fazer da alimentação, mas às vezes a gente pode perceber que é uma coisa muito mais profunda, assim. Então, realmente, a obesidade é uma doença. E, assim, as pessoas que são acometidas por ela, que tendem a fazer tratamento para o resto da vida. Interessante. Um outro detalhe, só pegando um gancho aí, estresse engorda? Ansiedade engorda? Ou todas essas patologias, elas levam ao consumo excessivo da alimentação? É isso? Poderíamos dizer isso? Acho que poderia dizer que todos esses fatores levam a um aumento de consumo, né, Dani? Acho que um aumento do consumo alimentar, às vezes uma mudança da predileção alimentar, Sim. né? Às vezes eu até brinco com o paciente, falo, às vezes a gente usa a comida como nosso abraço quentinho, né? A gente trabalha o dia todo e às vezes não tem tempo de comer. Imagina, a gente está falando de pessoas que às vezes demoram 1 hora de ônibus para chegar em casa. Então, com algum problema pessoal, chega em casa, a pessoa vai usar a comida ali como se fosse um conforto, né? Então, os transtornos psiquiátricos, às vezes transtorno de ansiedade, a pessoa que está deprimida, ela pode sim ter um ganho de peso, tanto por isso, por uma mudança ali de comer emocional e também pelo uso dos medicamentos, né? Tem alguns medicamentos que podem levar ao aumento da fome e aumento do peso também. E olha só, doutora, tem aquela pessoa assim, fala, doutora, eu tô gordo, mas todos os meus exames de laboratórios estão, assim, de um atleta. E aí, doutora, o que a senhora fala para eles? A gente fala... Eu não tô... Olha, doutora, eu tô com assim, tô forte, mas olha aí, olha meus exames aí, como é que eles são de atleta. Hoje a gente sabe que a obesidade, ela leva a outras doenças. Então, hoje, às vezes, a fotografia de hoje, o paciente pode estar saudável, ainda não tem glicemia alterada, não tem resistência insulínica, por exemplo, mas ao longo da vida isso vai acontecer. A gente sabe que a obesidade, ela leva a muitas doenças, né? A gente trabalha em uma clínica multidisciplinar, então a gente pensa em aumento do risco de hipertensão, aumento de triglicerídeo, redução de HDL. Quando a gente vai lá para a reumatologia, a gente pensa em artrose, aumento de dor articular, hipertensão intracraniana, infertilidade muito comum, ovário policístico, hipogonadismo, que é a famosa redução da testosterona no homem. Então, talvez hoje a pessoa esteja saudável, mas a gente sabe que essa pessoa ela vai caminhar para alguma patologia em algum determinado momento. Então, quanto antes a gente intervir com nutrição, exercício físico, orientação de mudança de estilo de vida, eu gosto muito, acho que a Lari gosta muito também, né, de orientação de mudança de estilo de vida, melhor. Não necessariamente a gente precisa medicar todo mundo, mas a gente precisa orientar para ter um estilo de vida mais saudável. Por que as pessoas preferem mais a medicação do que o exercício? É muito difícil mudar hábito, né? Exatamente. Assim, as pessoas...
Desculpa, eu esqueci o nome daquele remédio que emagrece. Como é que é o nome dele? Qual deles? Aquele que faz um período aí de tratamento. As canetinhas, né? As canetinhas, exatamente. E aí eles, não, doutora, me passe isso aí que eu vou conseguir. Doutora, remédio é a solução? Os medicamentos hoje a gente tem, eu venho de uma época, eu sou formada já há muitos anos, né? Então eu venho de uma época que a gente não tinha arsenal para tratar o paciente com obesidade. Então nós tínhamos anfetaminas, pode falar os nomes? Pode, por favor, fica à vontade. A gente tinha sibutramina, então a gente tinha poucos medicamentos, os medicamentos tinham vários efeitos colaterais, né? A gente teve medicamentos na época que eu ainda estava na faculdade, que ia aumentar o risco, por exemplo, de depressão e suicídio, e a gente não tinha como tratar. Então a gente tratava muito mal esse paciente, a gente falava assim para o paciente, chega um paciente lá com 100 quilos, por exemplo, não, vai ali, faz uma dieta, exercício físico, e aí você emagrece e tá tudo certo, volta daqui 3 meses. E não é assim, né? Porque a obesidade é uma doença, igual diabetes é uma doença, igual hipertensão é uma doença, então a gente precisa sim dos medicamentos. Hoje o que a gente tem é segurança, a gente pode usar medicamentos hoje que não aumentam o risco cardíaco, e muito pelo contrário, reduzem. Então, você citou aí as canetinhas emagrecedoras, hoje a gente tem segurança, inclusive com redução do risco de infarto, que é uma doença muito prevalente, os nossos colegas, os meninos lá da clínica, pegam muito paciente pós-infarto, reduzem 20%. Uau! E aí hoje a gente pensa a obesidade como uma doença, então de um tratamento de longo prazo. Mas a gente tem que lembrar que a gente vive em um país em desenvolvimento, então é um tratamento que é isolado por uma minoria da população. A gente não consegue prescrever esses medicamentos para todo mundo. São muito caros, né? Porque são muito caros. Então, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, né? Assim, pensando em medicamentos talvez mais baratos, ajustando estilo de vida, mas lembrando, assim, de percentagem de perda de peso, só dieta e exercício físico, talvez não perca o suficiente que o paciente precisa. Ok, adorei. Excelente. Larissa, ela falou uma coisa, nós vivemos num país em desenvolvimento, né? Onde a maioria da população não tem condição a uma comida, a uma dieta daqueles atores, dos cantores, daqueles atores que só comem pipoca, ou daquele ator que só come isso. Ou seja, quando eu olho a dieta de pessoas das estrelas, você vê ali granola, iogurte, mamão, melão, só coisa que, para nós, meros mortais, isso é quase inacessível. Sim, para a grande maioria, né? E são produtos caros e perecíveis, né? Por exemplo, o iogurte, né? Então, eu acho, assim, que a gente não precisa utilizar desses alimentos. Tem muitas outras fontes que a gente pode recorrer para a gente ter uma boa fonte de carboidratos complexos, para a gente ter uma boa fonte de proteína, que aí seria o lugar do iogurte, que é uma boa fonte de cálcio, de proteína, tudo isso, mas a gente consegue ver outras possibilidades, né? E, enfim, organizar a dieta como um todo para que essa pessoa consiga obter tudo que ela precisa, tanto de macronutrientes, né? Carboidrato, proteína, lipídio e os nutrientes de uma forma geral. Então, a dieta também ela é acessível à pessoa mais humilde. Então, a pessoa mais humilde, ela fala assim, doutor, eu não tenho condição de fazer dieta. Ela tem sim, porque aí pode ser substituído por outros produtos, é isso? Sim. Eu estou falando aqui de uma forma muito simplória, mas para as pessoas que chegam no seu consultório, ela fala assim, doutora, você vai me passar mamão, melão e sei lá, e granola? Eu mal consigo comer pão. E aí, doutora? Não, e aí a gente sempre dá um jeito, né? Eu atendi muitos pacientes no hospital universitário e a gente tinha muito essa realidade lá também. Nua e crua, né? Nua e crua. Ou seja, a pessoa fala, eu não tenho condição. Não, então você não vai comprar granola, mas você vai comprar isso aqui. Então, existe sim a dieta para as pessoas mais humildes. Sim, com certeza, existe. E não existe nenhum... Por exemplo, se a pessoa quer ganhar massa magra, quer ir fazer atividade física, ela não precisa tomar também nenhum outro suplemento, que esse é um outro, não sei, mito, talvez, que a gente tenha por conta, né, da disseminação que a gente tem desses... A pessoa pode adquirir muito fácil, né, esses suplementos. Então, hoje em dia também chega o paciente no consultório e fala, doutora, eu não tenho condição de tomar whey e eu quero muito ganhar massa magra, o que a gente pode fazer? Aí a gente vai com alimentação. Ok. Você orienta, Lari, às vezes o paciente do SUS, o paciente ali do hospital, na residência a gente fazia isso, às vezes mora em uma casa, por exemplo, né? Faz uma hortinha. Não tem muito espaço, faz uma hortinha vertical ali, você vai ter uma alface, vai ter um manjericão, vai ter um tomate. Para a pessoa que, daí a gente está falando para a pessoa que trabalha, que tem uma casa, para a pessoa que tem uma condição financeira muito ruim,
tem as xepas, né? No fim da feira, a pessoa pode ir ali comprar o alimento que ainda tá Adorei ali. a ideia, doutora. Excelente. Eu acho que são ideias, né? E de alimentos regionais também, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, vai lá, come fruta vermelha, come morango, come mirtilo. Nem é daqui, é caro pra caramba, né? Muito. Então, come banana, tá tudo certo. Tá tudo, banana, laranja, né? Tá tudo certo. Exatamente. Eu aprendi isso com o doutor Eduardo, no sentido assim, às vezes as pessoas falam, eu vou fazer dieta e come manga, e manga é muito rica, né, em açúcar, né? Eu tô falando açúcar de novo, mas é uma delícia, né? Manga, né? É maravilhosa. Em aqui fica tudo exatamente. De manga. Manga é vilã para muitas pessoas ou ela serve para todo mundo? Como é que é, doutora? Assim, para mim, eu sempre falo muito no consultório que tudo a gente consegue comer, a gente só tem pouca, assim, ajustar a quantidade e equilibrar. Né? Então, assim, a pessoa gosta muito da manga, por exemplo, que é uma fruta que ela tem um pouco mais de caloria se a gente for comparar com as outras, mas nem é tanto assim. Então, a gente não precisa, né, colocar esse rótulo nela. Igual o pessoal coloca muito na melancia também, né, Dani, que tem muito açúcar. Mas, assim, se a pessoa comer uma melancia, então, assim... Tudo é a quantidade. Tudo é a quantidade. Tudo é a quantidade. As patologias, elas advêm. Você falou lá no início, né? Muitas vezes do hereditário. Posso falar hereditário, né? As patologias, elas vêm do sentido hereditário, estilo de vida. Vou dar um exemplo. Tenho amigos que adoram um churrasco, uma feijoada. Aí você vira e fala para ele, a partir de hoje, você pode comer, mas você só vai comer uma colher. Isso para ele é a morte. E aí, doutora, o que você vai falar para esse cidadão que adora uma feijoada, que adora um churrasco? Eu concordo com a Lari. Eu falo para o paciente... Você que é o relator, né? A gente pode tudo, né? A gente pode comer uma feijoada. Inclusive, eu gosto de uma feijoada. E é só a gente não exagerar, né? Então, a pessoa que gosta, por exemplo, ali tem muito embutido, né? A feijoada, o churrasco, às vezes, tem muita linguiça. Você não vai comer isso todo dia. Mas eu acho pouco provável uma pessoa que coma feijoada todos os dias, né? Interessante. Então, tá tudo bem a pessoa comer uma feijoada e aí come a couve. Vai chupar uma laranja ali na sobremesa, né? E você balanceia. Eu acho que o importante, a palavra que é chave da alimentação, talvez seja o equilíbrio, né? O equilíbrio. Então, eu posso fazer dieta comendo tudo? Isso é mito ou é verdade? Verdade. Verdade verdadeira. E assim, agora vamos... Precisa de restrição alimentar? A princípio, não. Porque às vezes a restrição alimentar vai te levar a piores de compulsão alimentar. Entendi. Olha aí. Não, adorei. Não, repete aí, doutora, que isso aí vai pro nosso... É uma das palavras-chave aqui do nosso podcast. Você fazer restrição é muito importante, né? Às vezes acontece isso muito em pessoa que gosta de doce, por exemplo. Você vai fazer uma restrição, a pessoa entende aquilo como um castigo, né? A pessoa chega ali pra gente e fala assim, nossa, já tentei 10 vezes. E aí a pessoa tirou, o médico brigou, tirou totalmente um chocolatinho, tirou o churrasco do fim de semana. Essa restrição, às vezes, se a pessoa tá com alguma questão, ela pode levar a uma compulsão também. Porque você restringe tanto, quando a pessoa comer, ela vai comer demais. Então, eu acho que é equilibrar. Equilibrar o gasto calórico, né? Com a quantidade de ingesta calórica, pra gente levar uma perda de peso. A pessoa é diabética, obesa e diabética. Tem até a diabesidade que o Dr. João falou nesse podcast aqui. A pessoa é diabética e obesa. O diabético, poxa, descobri que eu sou diabético ou pré-diabético. Acabou minha vida alimentar? Agora eu só vou comer, sei lá, eu não faço ideia da dieta para o diabético. Acabou, Laris? Não, de jeito nenhum, nada. Isso aqui como prova também. Tem diabetes, né? Você tem diabetes, né, doutora? Tem diabetes tipo 1 e eu tenho uma vida absolutamente normal. Normal. Uma vida feliz, normal, saudável, viajo, faço exercício físico. Você anda até com um sensor de glicemia, né? Que bacana, olha que interessante. E eu tenho uma vida normal. Normal. Absolutamente normal. Se for falar não deveria comer alguma coisa... Os ultraprocessados, né, Mari? Mas uma alimentação do dia a dia saudável, a gente pode comer o que a gente quiser, desde que a gente consiga balancear ali. No meu caso, que é diabetes tipo 1, eu vou ter que contar carboidrato, usar insulina. No caso do diabetes tipo 2, a gente tem que fazer um déficit calórico, né? Porque a perda de peso melhora o diabetes. Com certeza. E a pessoa pode ter uma vida absolutamente normal. Com certeza. É mito, né? É mito, né? Mito. A gente tem que equilibrar a alimentação, porque muitas vezes a pessoa consome, por exemplo, assim, muitas coisas, muitos farináceos, muito açúcar. Então, é isso, é o equilíbrio. Mas
esse equilíbrio não pode voltar naquilo lá que você acabou de falar, na restrição, a pessoa pegar e eu não aguento mais, eu quero comer. É que o equilíbrio é diferente da restrição. Opa, olha aí que bacana. A gente pode fazer uma alimentação com déficit calórico, a Larissa faz isso muito bem, faz todo o equilíbrio da dieta sem levar o paciente a sofrer. O objetivo não é sofrer, né? O objetivo é que a alimentação seja fácil, não seja um martírio. Olha só, você que está nos assistindo nesse momento, olha que interessante, você que é diabético, obeso, você não precisa sofrer. Nós temos 2 profissionais aqui de alto gabarito que pode te ajudar literalmente sair desse sofrimento, sair dessa restrição terrível que acaba se tornando um martírio, não é isso? Então, olha, nós temos um time fenomenal lá na Core. Endocrinologistas, nutricionistas, cardiologistas, toda uma equipe pronta para te atender. Vamos voltar aqui para o podcast. Então, se eu sou diabético, se eu sou obeso, e eu chego, Larissa, minha vida agora é um martírio, você literalmente transforma. Não, peraí, vem cá, deixa eu explicar. E é muito difícil fazer isso, porque assim, às vezes a paciente vem com algumas ideias muito engessadas, né? Assim, eu não posso mais comer fruta, eu não posso mais, assim, tem tipo de fruta que eu posso comer, que aí seriam, né, o que o pessoal fala, que as frutas que são com baixo índice glicêmico, enfim, mas não necessariamente precisa ser desse tipo, e é muito difícil, às vezes, eu conseguir que o paciente entenda que ele pode comer tudo aquilo que é normal. Equilíbrio é a palavra-chave. E lembrar que o paciente com obesidade, a pessoa com obesidade, ela já sofreu o suficiente, né? É uma doença que traz muitos estigmas, que traz muitas dificuldades, né? A pessoa com obesidade, às vezes, ela é mandada embora do emprego, a pessoa não cabe na cadeira do ônibus, a pessoa não consegue fazer exercício físico, então ela já sofre o suficiente. Então não é o nosso papel nem julgar, nem piorar o sofrimento dessa pessoa. Na verdade, é a gente ajudá-lo a melhorar a saúde. Que também eu acho que talvez seja outra ideia pré-concebida ali, outro estigma de que o paciente tem que se tornar muito magro, né? Sim. A pessoa não precisa se tornar muito magra, a pessoa precisa perder uma porcentagem do peso para ela ficar saudável. Isso são coisas totalmente diferentes. Agora eu vou entrar nessa página aí, você pode dizer assim. Eu já falei isso aqui num podcast anterior. Eu sou um dos únicos magros da minha família, né? Meu pai pesou 200, meu irmão 100. Assim, e meus irmãos fizeram bariátrica e hoje eles estão... Muito bem. E eu não engordo nem se eu fizer força. Aí vai falar assim, o metabolismo, tudo bem. Nossa, queria eu ter... Se eu ficar preocupado, eu perco 2, 3 quilos assim numa semana. Isso é mito ou é verdade? É o metabolismo. Eu imagino que você deve ter uma vida bem agitada, né? Muito. Eu acho que você trabalha muito, é o que a gente observa lá na clínica. Imagino que você faça exercício físico. Faço. Eu acho que tem vários fatores ali alimentares que você deve seguir. Eu acho que também tem a questão espiritual que você cultiva associada, né? Confere. Então você tem uma vida muito equilibrada e talvez isso te ajude a se manter saudável. Bacana. E olha que foi assim, foi na força, eu até brinquei, né, no podcast, foi na força do ódio que eu entrei na academia, entendeu? Mas não foi para criar músculo, entendeu? Simplesmente para manter essa saúde. E assim, gente, é desafiador. Olha, eu não sou obeso, não sou diabético, e entrar numa academia é desafiador. Imagine para uma pessoa que tem todas essas patologias, puxa, eu vou ter que ir lá. E aí, eu tô na academia, vejo algumas pessoas um pouco mais gordinhas e eu percebo ali a força, né, o sacrifício que ela tá ali. Eu tenho que estar aqui. Não tem para onde correr. Doutora, tem um detalhe interessante que eu sempre observo, que são os pacientes, eu até falei um pouquinho no início da nossa conversa, os obesos silenciosos e aqueles obesos, aquelas pessoas que têm determinadas disfunções laboratoriais, se pode dizer assim, que ela acha que está tudo bem, mas quando ela vai perceber, já está numa fase bem avançada. O que você poderia dizer para esse pessoal? Principalmente aqueles que têm patologias silenciosas. Eu acho que a primeira coisa é quando a pessoa começa a ganhar peso. Isso aconteceu muito na pandemia, né? Começou a ganhar peso ali, ganhou 10% do peso, a roupa não está servindo, eu acho que já é hora de procurar uma ajuda médica, né? Opa! Eu acho que a primeira coisa é isso. Tem determinadas sociedades, determinadas pessoas que a gente já tem que triar isso mais cedo, né? Uhum. Por exemplo, o asiático, o afrodescendente, a pessoa que tem uma história familiar de obesidade, a gente tem que ligar uma luz de alerta. E aí, pelo menos fazer uma triagem de glicemia, de triglicerídeo anual e ter pelo menos um médico para acompanhá-lo.
e promover mudança de estilo de vida, né? Eu brinco às vezes assim, falo, não tem carro, não tem dinheiro para ir para academia, nem todo mundo consegue ir para academia. Confere. Então vai de ônibus, ao invés de parar ali naquela parada perto da clínica, para uma parada a mais, faz uma caminhada de 10 minutos. Hoje a gente orienta muito isso, a gente chama isso de snack on exercise. Então, se você, snack é lanchinho, né? Se você não consegue fazer 30 minutos de exercício de uma vez, faz 10. Fez 10, aumentou a frequência cardíaca, fez uma caminhada, parou na parada mais longe, depois você faz mais 10, dá uma volta em volta do seu trabalho na hora do almoço. Então, de forma muito gradativa, as pessoas conseguem ter conquistas maravilhosas. Muito grandes, porque muitas vezes é muito difícil a pessoa vestir uma roupa e ir para academia, vestir um maiô e entrar numa piscina. Mas se a pessoa se mantiver ativa, isso já é válido pra gente. Então, se a pessoa faz 10 minutos de caminhada, pegou o jeito ali. Fiz 10 minutos de caminhada, tô fazendo todo dia. Aumenta para 15. Ou então aumenta a intensidade. Tá fazendo devagar, vai aumentando aos pouquinhos. Leva a marmita pro trabalho. Ao invés de você ir lá e pedir um iFood, ou de você comprar no McDonald's, então leva uma marmita, faz a marmita da semana inteira, cozinha no fim de semana, faz a sua marmitinha, leva para o trabalho, já são grandes conquistas. E sempre ficar de olho ali nos exames, pelo menos a cada ano fazer uma glicose, né? Medir a sua pressão, porque muitas vezes o paciente já chega lá para o Gustavo, para o Eduardo, para a Silvana, com uma pressão alta, com insuficiência cardíaca associada à obesidade, que isso é decorrente da obesidade. Se você consegue prevenir, é mais fácil de tratar depois. Adorei, show, doutor, adorei. Larissa, arroz, feijão, carne e salada. Essa é a típica comida do brasileiro. Sim, maravilhosa, inclusive. É isso que eu ia perguntar. Para você, respondeu já boa. Tá tranquilo? Essa comida tá boa? Por favor. Tá excelente. Tá excelente? Excelente. Porque quando a gente come comida, né? Então, a gente tem muito paciente que consome lanchinho à noite e tal. Não que a gente não consiga melhorar esse tipo de lanche, enfim, mas a gente acaba perdendo muito em nutriente. Porque ali no pratinho nosso do almoço, a gente consegue o arroz, que é um carboidrato, o feijão, que é uma leguminosa que tem um pouco de proteína, tem outros nutrientes, tem ferro. Então, a gente também tem a vasta variedade de legumes e, enfim, hortaliças, que às vezes se a gente for fazer um sanduíche, uma omelete, talvez a gente não consiga colocar em conjunto. Então, eu falo muito, assim, conhecendo outras culturas, né, que a gente vai visitando, a nossa alimentação do brasileiro é uma das melhores. É mesmo? É. A nossa variedade de frutas. Olha aí. Olha aí. Gente, acredita ou não, já estamos chegando na metade do podcast. Olha só, continuando nessa página aí. O arroz, feijão, a carne, a salada, maravilha, né? Mas hoje, para as pessoas mais simples, para as pessoas mais humildes, elas não almoçam isso todo dia, né? Às vezes é só um arroz, feijão e ovo, às vezes é só um arroz e ovo. Sim. Mas qual é a dieta? Vamos falar agora aqui, dar nome aos bois. Qual é a dieta mesmo que uma pessoa mais humilde pode fazer no seu dia a dia ali? Abacate, banana, que é acessível para ela. Vamos dar um exemplo aí, por gentileza. Seria, por exemplo, a gente ir buscar as frutas da estação, que geralmente são a xepa que a doutora falou, a xepa. A xepa que a Dani comentou. Então, às vezes a gente, por exemplo, aqui em Brasília, a gente tem o Ceasa, né? Então, né? Enfim, que aí é procurar preço, enfim, é maravilhoso. A gente compra direto do produtor, isso facilita muito também. Mas, assim, por exemplo, um café da manhã, a gente pode fazer um cuscuz, que é um pouco mais em conta, às vezes, do que a gente comprar pão todo dia. Cuscuz é nutritivo? É gostoso, mesmo? Ele é um ótimo aliado, assim, para quem quer perder peso, porque ele faz um volume muito grande e ele não tem muita caloria, diferente da tapioca. Opa! A tapioca é vilã? Não é que é vilã. Não é pra gente não rotular assim, mas ela é um tipo de alimento que ela tem uma caloria maior associada, ela é de alto índice glicêmico. Então, por exemplo, a gente consome, a nossa glicemia tende a ficar mais alto, o açúcar no sangue, né? Então, assim, para alguns pacientes, por exemplo, que tem diabetes, ou então tem predisposição, ou então ovário policístico, enfim, diversas situações, não seria interessante, né? A gente teria que colocar uma chia, uma linhaça, uma proteína junto para mudar um pouco a cara dessa refeição e aí ela ficar adequada, né? Ser uma refeição mais tranquila, uma refeição que a gente consiga consumir e não vai fazer essas alterações muito bruscas de glicemia. Então, quais são as frutas assim acessíveis assim que as famílias mais humildes podem colocar na sua mesa e, como eu disse, são acessíveis literalmente? Você fala assim, essas aqui são nutritivas e são boas.
Depende muito, assim, da época, mas eu acho que muito... laranja aqui, a gente não varia muito o preço. Banana também, a gente sempre tem em todas as épocas. Maçã também. Maçã, goiaba. E são frutas acessíveis, né? São frutas que... A gente não precisa comer mirtilo, abacate. Abacate só se você tiver um pé no vizinho ou então na sua casa. Exatamente. Não precisa comer pitaia. Não precisa comer pitaia. Você acredita que eu não sei o gosto? Eu já vi aquilo, mas não sei nem se é doce. Ela é linda, mas não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada? Não. Ou seja, nada? Zero? Não, água? Fibra, né? Ela tem muita fibra. Água? Muita fibra. Você tá comendo água? Não, ela tem uma... Mas é caro, né? Ok. Não precisa comer pitaia pra ser feliz. Pode comer banana. Pode. Exatamente. Colocar uma chia, uma linhaça, que já tem mais fibra junto. Doutora, eu ouvi a minha amiga que fez bariátrica, ela falou assim, eu fiz bariátrica e fui curada da diabetes. Mito ou verdade? Ou a diabetes adormeceu? Desculpa. Ela teve remissão do diabetes. Opa, o que é isso? Diabetes é o diabetes tipo 2, que é o mais comum da população, que é o diabetes do adulto, né? Que está associado à obesidade, é uma doença genética. A gente herda. Então, ela não tem cura, mas ela tem remissão. E como que ela tem remissão? A gente normaliza o índice da glicose com uma perda de 15% do peso. Então, uma pessoa está indo na bariátrica, isso acontece muito, né? A Lari vê isso todos os dias ali. O paciente vai para a cirurgia bariátrica, a gente tem um paciente em comum que foi assim, vai com insulina, dose alta, o paciente sai da cirurgia, uma semana depois ele está com a glicose normal. Então, se você perde 15% do seu peso, então vamos colocar ali em número. A pessoa chega lá para a gente com 100 quilos, chega a 85 quilos, a glicose dele vai normalizar. Isso quer dizer que ele está curado? Não, se ele ganhar peso de novo, a glicose vai voltar a subir. Então, qual que é o tratamento? É perder peso. E aí a gente vai usar os mecanismos que a gente tem, os medicamentos, a cirurgia bariátrica em quem está bem indicado, e aí ela vai ficar com a glicose normal, igual a sua amiga, e normaliza. A vida vai ser saudável, e só que se a pessoa ganhar peso, né, se a obesidade voltar, essa pessoa vai voltar a ter diabetes. Pode voltar a ter resistência à insulina, eu já vi. Olha que interessante. Então, assim, a perda de peso, ela normaliza, né? Ela, como você falou, assim, ela... É impressionante, hein? Que bacana. Então, às vezes a pessoa não precisa nem fazer uma bariátrica, basta emagrecer. Sim, se a gente usa os nossos medicamentos, né? Os medicamentos para tratamento do diabetes, que também são tratamentos para o ajuste da obesidade, o paciente vai perder peso e a glicose dele vai normalizar, é bonito de ver. Normaliza mesmo. Ok, eu falei no início que a gordura não é simplesmente só estética, né? Nós estamos falando de saúde. Mas eu já vi pessoas assim, você falou do Arnold Schwarzenegger, mas eu já vi pessoas assim que parecem extremamente musculosas, aí eu já não sei assim, ali é gordura, ali é músculo, ali é uma mistura de tudo. E aí, doutora, como é que a gente define assim, a pessoa forte da pessoa obesa? Com a avaliação que a nutrição faz, né? A gente mede circunferência abdominal, relação cintura-quadril, relação cintura-altura, circunferência do pescoço, e quando a gente pode pedir a densitometria, que é o nosso melhor exame para avaliar a gordura corporal. Então, eu vi que vocês falaram sobre esteroide anabólico, então às vezes o paciente está com muito peso, mas esse paciente não é um paciente saudável. Opa. É um paciente que aumentou o colesterol ruim, piorou o colesterol bom, tem placa na carótida, é um paciente que é forte, porém é um forte que não é saudável. É um forte que aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de morte súbita, né? Você aí, que está nos assistindo nesse momento, que está na academia, achando, tô arrebentando, tem que ser feito um exame. Tem que ser feito um exame. Não é isso, Lari? Porque senão, às vezes ele tá achando ali, eu sou o Tarzan, eu sou o Superman, e na verdade ele tá tendo provavelmente ali um risco eminente ali de um ataque cardíaco ou qualquer coisa semelhante. Estou errado? Na pessoa que usa esteroides, anabolizantes, sim. Sim, a gente teve alguns casos esse ano, né? Do fim do ano passado para agora. A gente vê lá na clínica, né? Avaliação que o Gustavo até falou sobre isso, de avaliação pré-teste, né? De alteração no ecocardiograma. A gente tem alguns casos lá na clínica. Avaliação de carótida também. E aí o paciente às vezes usa porque a gente, aqui no Brasil, a gente tem uma questão estética muito forte, né? É um culto ao corpo ali, a perfeição do corpo, a beleza. E às vezes a pessoa paga qualquer preço para isso, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje é uma campanha das sociedades médicas, né? Sociedade de cardio, sociedade de endócrino, para a gente tentar falar para esse paciente que isso não é saudável. Então, o uso desses hormônios, ele pode levar a um risco muito aumentado cardíaco. Então, me permite entrar aí nesse ponto que você falou que eu adorei. A pessoa está tão obcecada
Porque existe o protótipo, né? Ideal ali do corpo, né? Aquela mulher, aquele homem, seja lá. E a pessoa, eu quero ser aquilo ali, quero ser aquilo ali. E ela não percebe o trajeto que ela está correndo, muitos riscos, né? Que destabiliza todo o sistema e por aí vai. Qual é o conselho assim direto que você daria para essa pessoa, doutora? Meu conselho direto que eu falo no consultório? O básico funciona. Opa! A gente não precisa ter 5% de gordura, a gente não precisa ficar absolutamente forte, né? Cada um de nós tem uma complexão física diferente. E eu falo também pra gente não acreditar em muito milagre, não. Que às vezes o que é milagroso, não. Usa aquilo ali, vai dar super certo, vai ficar forte, talvez não dê certo. Assim, tenta separar ali o joio do trigo. E às vezes a pessoa igual você é magro. Então, pra você ganhar muita massa muscular, você não vai ficar igual o Arnold, por exemplo, né? Não que ele seja saudável, né? Porque ele já teve alguns eventos cardíacos prévios. Sim, exatamente. Aí. Isso. E você vai ficar magro, saudável, tá tudo bem, né? Ter massa muscular, tá saudável, vai ver seus filhos, vai ter estabilidade e equilíbrio até você ficar idoso. Você não precisa ficar forte com mais de 100 quilos de massa muscular para ficar bem, né? Entendi. Mas a gente tem muito esse apelo, a Lari atende também, eu também atendo muito, que às vezes a pessoa chega e não tem nem obesidade ali. É importante a gente lembrar disso. E a gente precisa acolher também esse paciente, porque se a gente não acolhe, o paciente chegou, uma mulher, tá na meia-idade ali, teve menopausa, ganhou 10 quilos, ela não tem obesidade, mas a gente tem que acolher a queixa, porque às vezes essa pessoa também tá em sofrimento, e aqui no Brasil, por conta dessa questão estética, né, de academia, de corpo, as pessoas vão pro clube, vão pra praia, a gente é um país quente, né? Às vezes a gente não dá tanta atenção, fala, a gente não vai tratar essa pessoa, não, mas a gente precisa acolher essa pessoa também. Ótimo. Né? Porque a pessoa quer tá bem, né? Laris, eu não quero fazer academia. Só com dieta eu emagreço? Não, mas eu vou falar que, sim, só com dieta você com certeza vai perder peso, mas às vezes, aliado com o exercício físico, a gente consegue ter uma definição muscular, a gente consegue ir além, porque a definição da perda de peso é exatamente a gente fazer a balança, né, o déficit calórico. Então, assim, consumir menos do que a gente gasta. Então, assim, com o exercício físico, a gente aumenta um pouco o metabolismo, a gente ganhando massa magra, a gente aumenta o nosso metabolismo também, porque o músculo é um tecido inteligente, então ele gasta mais energia para se manter. Então, assim, a gente... Perde, mas assim, não perde com qualidade, pode dizer assim? Pode ser assim. Perde, mas perde músculo. Perde músculo. E a gente não quer perder músculo. Interessante. Mito é verdade que eu vi isso, eu gosto de ver esses mitos e verdades, né? Se você não exercita, você tem uma grande, assim, tendência ao Alzheimer. Isso é mito, isso é verdade, porque falou assim, não, se você fizer muito exercício físico, você vai exercitar o seu corpo e automaticamente você diminui a probabilidade de você ter Alzheimer ou mal de Parkinson, alguma coisa assim. Doutora, o que você acha? Não é mito, não. A pessoa que faz exercício físico regularmente e as populações que são mais longevas são populações que são ativas fisicamente. Então, protege sim o cérebro, protege sim o coração. A pessoa que faz exercício aeróbico, o número é 150 minutos por semana hoje definido, ou quando é atividade física muito intensa, 75 minutos, é uma pessoa que vive mais. Que bacana! Então, o exercício está aqui a nosso favor. Se você faz exercício aeróbico, você vai viver mais. Se você faz exercício de força e você mantém sua massa muscular, você vai viver melhor. Então, se você lá com 90 anos, com 95 anos, se você por algum motivo desequilibrar e cair, a chance de fraturar é menor. A chance de você ficar acamado é menor. Então, não é mito não, é verdade. Que bacana. Você que está nos assistindo, olha a dica. Né? O exercício físico, ele previne com relação a doenças, Alzheimer, mal de Parkinson, essas coisas. Correto. Adorei. Doutora, o que é a dieta detox? Detox? Isso é de comer ou de beber? Ou de passar no cabelo, Ou de passar no cabelo. As dietas da moda, né? Então, as dietas, exatamente. Né? Olha, eu tô... aquela Graciane, né? Graciane. Ela diz, eu fiz isso e todo mundo, eu também vou fazer. E aí? E aí... O que é essa dieta detox? Não, a dieta detox, o que o pessoal fala é assim, consumir mais alimentos que
ajudaria um pouco, mas quem faz a detoxificação é o nosso fígado. Então, assim, não existe alimentação detox. É mesmo? O princípio dessa dieta que o pessoal fala é consumir mais frutas e mais vegetais e ter uma dieta menos calórica, enfim. Mas não é nada que a gente não consiga fazer normalmente. Ok. Vou puxar aqui a Graciane. Ela come caixas e caixas de ovos todos diariamente, né? E mito ou verdade, isso ajuda em quê? Eu também fico me questionando quando eu porque uma pessoa comer vários 40 ovos por dia. Por dia? É uma coisa assim absurda, né? Absurda, assim. Tendo, assim. E o ovo também é uma coisa que eu sempre falo no consultório. Ele é uma boa fonte proteica, mas ele só tem 7 gramas de proteína. Então, assim, se a gente for comer um bife, com mais ou menos umas 80 gramas o bife, né? A gente tem 20 gramas de proteína. Então, assim, não tem o porquê também, se uma pessoa consegue adquirir aquele alimento, consegue ter, né, na sua cesta básica no mês ali, nas compras, porque a gente consumir, vou consumir ovo porque é mais saudável do que uma carne. Então, mas o ovo também não é vilão, mas é só assim, é tudo aquela questão do equilíbrio, né? Até porque a gente, mulher aqui, a gente pode comer 40 ovos por dia que a gente nunca vai ter aquela massa muscular. Isso é verdade. Isso é a pura verdade. Volta tudo! Adorei essa colocação. Então você está me dizendo que aquele físico da Graciane não são os ovos. Não. Você é processada. Não são só os ovos. Não são os ovos. Não. É uma série de outras coisas que... São coisas incomparáveis, né? É muito difícil a gente comparar uma pessoa da vida real, que trabalha 8 horas por dia, a pessoa que pega ônibus, que é a pessoa que não vai conseguir ficar um dia inteiro na academia, e comparar essa pessoa com uma digital influencer, uma modelo. Elas vivem para aquilo, né? É o trabalho delas. Observado. Então, elas têm massagista, elas fazem exercício físico o dia todo, elas fazem muitos procedimentos estéticos. Como você falou, ela vive para aquilo. É o trabalho delas, né? Uhum. Do mesmo jeito que o nosso trabalho é ali, trabalhar no consultório. Então, não tem como a gente comparar. Entendi. Mas além disso, né, Dani, acho que em alguns casos eu tendo a achar que nós, mulheres, a gente não consegue ter esse desenvolvimento de massa magra, porque a gente não tem hormônio para isso. Não tem. Não tem, fisiologicamente. A gente nunca vai ter, tanto que se você pegar uma atleta de alta performance, por exemplo, a Rebeca Andrade, né? Ela é uma atleta de alta performance, ganhadora de Olimpíada, ela não tem aquele tanto de massa muscular, né? Ela é menor, ela é mais magra, né? Porque a gente não tem hormônio para fazer aquele tanto de músculo. Uau! E é isso, é uma diferença de gênero, né? Bacana. Né? A gente é mulher ali, a gente produz pouca testosterona, a gente produz mais estradiol. Então, o corpo é totalmente diferente. Né? Poxa, que bacana. A Core é cultura, tá? Continua com a gente. O jejum intermitente. O jejum intermitente. Funciona? Voltou, né? Voltou com força total. E estão dizendo aí, olha, faça jejum intermitente que vai dar tudo certo. Mito ou verdade? Mito. De novo, você que está nos assistindo agora. Jejum intermitente é mito. Estou errado, doutora? Não. Eu já li diversas revisões sistemáticas, né? Que é um da maior grau de evidência que a gente tem na ciência, e comparou todas as dietas com jejum intermitente, enfim, com outros tipos de alimentação, e todas levaram ao mesmo fim, que é a perda de peso. Olha! Porque se a pessoa perdendo peso, ela vai melhorar os níveis de insulina, de glicemia. Então, assim, e o jejum nada mais é do que a gente tirar uma janela de alimentação. Então, eu estou tirando a possibilidade daquela pessoa de comer alguma coisa naquele horário. Olha que interessante. Pode até piorar a compulsão. Pode até piorar a compulsão. Sim. Né? A pessoa que você fala assim, não, vai lá, faz um jejum, você vai ficar de 8 horas da noite de um dia até 2 horas da tarde do outro dia sem comer nada e vai fazer sua primeira refeição lá depois. A pessoa tem um transtorno de comer emocional, uma compulsão alimentar, pode piorar a compulsão, né? E a gente tira a chance da pessoa se nutrir. Né? Exatamente. Fica uma janela muito menor. Porque, assim, só da gente ter
uma alimentação básica, assim, não precisa ter 6 refeições no dia, né? Vamos supor, a gente tem 4, 5 refeições no dia. A gente, às vezes, não consegue colocar nutricionalmente o que a gente precisa, 100%, né? Sei. Atingir 100%, porque ali a gente sempre vai variar os legumes e as frutas, e isso que traz mais nutrientes da nossa alimentação. Então, se a pessoa restringe demais, então ela não vai conseguir atingir isso. Uau! Doutora, quando é que você aconselha a bariátrica? Olha a pergunta, essa pergunta é boa. Vai lá, de novo, ó. Doutora, quando é que você aconselha a bariátrica? Ou nenhum momento, por favor. Aconselho muito. Você aconselha muito? Muito. A bariátrica, hoje a gente tem o tratamento da obesidade, ele engloba mudança de estilo de vida, né? Dieta, exercício físico, medicamento e também a cirurgia bariátrica. E até hoje, aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma intervenção que perca tanto peso, né, que promova uma perda de peso tão grande quanto a cirurgia bariátrica. Então, a gente fala de pacientes com obesidade mais grave, né? Então, pacientes com IMC acima de 40 ou com IMC entre 35 e 40 com doenças associadas. Então, a gente indica, sim, a bariátrica. Eu e a Larissa, a gente tem vários pacientes em comum que foram para a cirurgia bariátrica e lembrando o seguinte, os medicamentos, eles são caros, né? Então, às vezes, o paciente não consegue manter o medicamento a longo prazo. E a gente está falando de uma doença crônica, é uma doença que o paciente precisa ser tratado para o resto da vida. Então, às vezes, o paciente vai usar uma quantidade de medicamento que vai ser muito custoso do ponto de vista financeiro. E um paciente com obesidade grave, a gente fala de medicamento hoje, o que a gente tem aqui no Brasil, tá? O que tem maior perda de peso, leva uma perda de peso média de 16%. Aí a gente vai ter melhores medicamentos no segundo semestre. E a cirurgia bariátrica leva uma perda de peso de até 30%. Então, eu indico sim, é uma intervenção excelente, o paciente vai ser acompanhado por uma equipe interdisciplinar, o paciente vai ser acompanhado por um nutricionista, por psicólogo, pelo endocrinologista, vai repor as vitaminas e vai ficar muito bem. Indico sim. E isso tem você falou aí, mas eu quero só enfatizar. Isso tem um parâmetro, né? Um parâmetro que você fala, olha, dentro dessas medidas, dentro desse escopo aqui laboratorial, você tem que ir. Isso. Ou a pessoa falar, doutora, vamos tentar resolver com dieta, ou não, você fala, não, a sua situação é grave, é para ir logo. Existe esse parâmetro, doutor, por favor? Alguns casos sim, mas a gente sempre promove primeiro, a primeira coisa que a gente faz quando a gente acolhe o paciente com obesidade é mudança de estilo de vida. É a primeira coisa que a gente faz para todos, independente de qual intervenção a gente fará. Se o paciente vai fazer medicação, se o paciente vai fazer medicação como ponte para a cirurgia bariátrica, se o paciente não tem dinheiro para fazer a medicação e vai direto para a cirurgia bariátrica, uma obesidade muito grave que precisa ir, a primeira coisa é mudar estilo de vida, né? É promover saúde para esse paciente, ajustar as doenças que estão ruins, mas o paciente, quando ele tem indicação, quando o paciente é bem indicado, ele vai muito bem na cirurgia. Bacana. Eu não sei, eu vou fazer essa pergunta aqui, eu já ouvi demais. O que diferencia a obesidade, propriamente dita, da obesidade mórbida? E o que é exatamente? Onde é que é a linha que divide isso aí? Hoje a gente tem outros estudos, tem artigos mais novos que falam para a gente ver doenças associadas ou doenças que foram causadas pela obesidade, mas o que a gente segue hoje como consenso no mundo é o índice de massa corporal. Então, uma pessoa que é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, um paciente que tem um índice de massa corporal acima de 40, a gente nem chama mórbida, né? A gente chama de obesidade grave, obesidade grau 3. Então, esse paciente, ele tem indicação de cirurgia, porque mesmo que ele faça as intervenções medicamentosas necessárias, ele não vai conseguir reduzir a quantidade de peso que precisa reduzir. E é uma doença que vai trazer muito prejuízo para ele a longo prazo, né? Entendi. De trabalho, de vida, de deambulação, né? Então, a gente indica nesse caso. Bacana. E outros casos com obesidade menos grave, mas que tenha doenças associadas também. Já de antemão, olha, puxa, a gente tá acabando, né, gente? Já de antemão, eu adorei estar aqui com vocês. Olha, você que está nos assistindo, percebe as respostas para muitos questionamentos seus aí no dia a dia. Olha só o que elas estão nos ensinando aqui. Salvar vida, prevenir literalmente doenças. Então, fique atento, se cuida. Dói ir para academia, dói para fazer aquela caminhada, vai, não perca tempo. O ruim, né, doutor, é sempre que quando o paciente chega no consultório de vocês, poxa, por que você não fez isso aqui antes? Se você tivesse feito isso aqui antes, você já teria até extinguido uma patologia.
E aí, por que nós, Larissa, nós só deixamos para a última hora, ou a gente só abre o sininho, só tine na hora que a situação está grave? Eu acho que é muito do ser humano, né? Do nosso próprio comportamento. A gente vai deixar... E é muito cultural também aqui no Brasil. A gente não tem uma medicina preventiva, né? A gente tem uma medicina que, enfim, o paciente chega para a gente já com um problema para a gente tratar. E é exato, né? Por exemplo, se a pessoa ganhou um pouco de peso, se ela vir pra gente, a gente consegue resolver rapidamente. Ela não vai ser um processo longo, não vai ser sofrido, mas é diferente de uma pessoa que precisa perder 20, 30, 40 quilos. E às vezes a pessoa tá sofrendo, né? A pessoa fica envergonhada muitas vezes. Não é raro a pessoa falar assim, não voltei no retorno porque eu não perdi o peso que a gente combinou. Olha só. Então ela não tem um retorno porque ela fica com vergonha do médico. Do médico, do nutricionista. Às vezes a pessoa é julgada, né? Muitas vezes a pessoa é julgada, fala assim, é obeso só porque quer. Ganhou peso porque quer. Tem muito disso, né? Muito. E sofre demais. Chega ali e é julgada, né? E para a pessoa ser julgada, tem estudos que mostram que o paciente com obesidade demora 7 consultas médicas com diferentes pessoas, 7 tentativas prévias, antes de encontrar alguém que te escute de verdade e que vá te ajudar ali no processo da perda de peso, porque é uma caminhada longa, né? Sim. E a pessoa, às vezes, tá calejada, às vezes a pessoa chega chorando pra gente, né? Sim, sofrendo, já foi julgada pra caramba, foi julgada no trabalho, foi julgada por colegas médicos, foi julgada por nutricionista, foi julgada em casa. Fala, não, é preguiça, é só ter força de vontade que você vai perder peso. Isso é um absurdo. E não é bem assim. E não é bem assim. Larissa, qual é o maior sofrimento quando chegam no seu consultório? O maior dilema de sofrimento, assim, poxa... Ela falou já uma parte ali de sofrimento, mas qual é a maior dificuldade que as pessoas enfrentam no dia a dia aí para perder peso, quando elas chegam no seu consultório? Para perder peso? Acho que é um dilema muito mais do comportamento alimentar mesmo. E o que seria esse comportamento alimentar, necessariamente? Assim, porque o comportamento alimentar ele é moldado desde que a gente nasce, né? Então... muito ali dos primeiros contatos com o alimento e muito também, às vezes, algumas restrições alimentares que aí a gente vai carregando uma leve compulsão ao longo da vida. Então, assim, às vezes o paciente tem dificuldade de diminuir o chocolate, de diminuir o refrigerante. E isso acho que é uma das maiores dificuldades. E a adesão ao exercício físico, mas é um capítulo à parte. Um capítulo à parte. Qual é o primeiro conselho que você dá quando as pessoas chegam no seu consultório, quando elas estão querendo perder peso e ficar musculosa? Acho que o conselho eu sempre falo que a gente, juntos a gente vai fazer um belo trabalho, né? Mas assim, tem que ajustar algumas coisas, aos poucos. Porque, doutora, você falou uma coisa interessante, né? A pessoa já é tão... ali pisoteada, né? Entre aspas, né? Sim. Já tá ali no sofrimento. E ainda você chega lá, não, você tá assim porque você não tem força de vontade. Isso é um completo absurdo. A gente, como a gente trata muitos pacientes com obesidade, assim, e a gente escuta muito isso. E isso é literalmente jogando a pessoa ainda mais no abismo, né? Sim. Ou pega ali uma dieta, que eu detesto essa palavra dieta. Não gosto, não, também né? não. Mas pega ali uma dieta de gaveta, entrega o paciente, volta daqui 3 meses. Ou então eu prescrevo um remédio e falo, vai lá, toma aqui, faz essa dieta aqui, volta que vai dar certo. E não é assim, né? Tem colegas e tem pessoas que tratam muito bem a obesidade, que falam, e normalmente é o que a gente faz no consultório, sim, que a gente tem que ver esse paciente mensalmente. Às vezes, mais do que uma vez por mês no início. E o paciente tem que ter o contato e a liberdade com você, porque às vezes você vai prescrever uma coisa que talvez não vai dar certo ali, a pessoa não vai gostar. A gente tem que respeitar a cultura da pessoa, a predileção alimentar também, porque não adianta nada eu prescrever, por exemplo, cuscuz com ovo de manhã no café da manhã para uma pessoa que não gosta. Sim. Ou a gente prescrever, sei lá, salada todos os dias e coloca lá todas as verduras que a pessoa não gosta. Eu sempre falo assim, vai provando aos poucos, né? Prova um, prova outro, a gente não tem obrigação de gostar de tudo. E às vezes a gente coloca tão impositivo que a pessoa foge, a pessoa não vai voltar, vai ter medo de ser julgada, né? Entendi. Olha que interessante. Tá acabando. As pessoas podem estar nos assistindo agora e falando assim, pô, ser filho dessas mulheres aí é muito difícil. É difícil ser filho de doutoras, de pessoas que mexem com a saúde, porque a sua filha provavelmente não come um chocolate, não mastiga um chiclete. Ou não.
Como é que é? O pessoal fala, nossa, Nutri, eu acho que eu não vou te encontrar e não dá. Vai sim, vai sim. Vai me encontrar no restaurante, vai me encontrar na fila da pipoca do cinema, porque a gente vive uma vida normal. Olha que bacana, muito bom. É isso aí mesmo, doutora? Que show, hein? Em relação à diabetes, eu sou muito bem compensada, né? É sabido, assim, para todo mundo e quem convive comigo. Mas às vezes eu abro meu Libre aqui, falei a marca, abro meu sensor de glicemia e mostro para assim, você acha que eu acerto sempre, 100% das vezes? Não acerto sempre. E tá tudo bem não acertar sempre. Porque a gente Você se mostra que você é uma mortal. Como... Minha filha come chocolate, tá tudo bem. Eu acho que ela precisa aprender todos os alimentos, ela tem uma alimentação muito saudável, porque na nossa casa é saudável, mas ela tem o direito de comer o chocolatinho dela quando ela quer, ela adora macarrão, por exemplo, e tá tudo certo. Tudo beleza, né? Bacana. Então, ser saudável não precisa de sofrer, né? Não precisa de sofrimento. Não, de jeito nenhum. E a prevenção sempre é o melhor caminho. Sim. E ele é até menos, né, custoso, se pode dizer assim, né? Porque você está prevenindo, automaticamente diminui os remédios. É isso, é mito ou verdade? Verdade. Aí alguém pode estar pensando assim, cara, você está falando uma coisa óbvia. Mas é tão óbvia que a maioria de nós não segue. Tanto é como eu falei aqui agora, né? A gente deixa para a última hora. Doutor, eu trouxe aqui meus exames. Quando você vai ver lá, tudo alto, não é assim? E, doutora, estamos finalizando. Hoje, qual é o maior sofrimento do seu paciente? Falei aqui do paciente da Larissa. E do seu? A dificuldade de manter a rotina ali de alimentação saudável, de exercício físico regular, porque a gente tem sim uma vida muito corrida, né? A gente trabalha muito, a gente cuida da casa. Então, às vezes, é muito difícil inserir essa mudança de estilo de vida de uma vez só. E eu sempre falo, vamos aos pouquinhos, né? Se aí o paciente fala, o que eu não posso comer? Eu falo, se eu pudesse escolher, passaria direto ali da gôndola do ultraprocessado, não compraria essas coisas que são de desembalar, biscoito recheado, salgadinho, Ruffles e afins, aumentaria a comida in natura e a comida processada, que muitas vezes a longo prazo vai se tornar até mais barata, porque isso é um medicamento, né? Bacana. Levaria o exercício físico daquele jeito que eu falei ali, faz caminhada, tem aplicativo na internet que você paga super barato, então é acessível para a população. E conseguir fazer aos poucos. Não dá para você fazer ali uma mudança radical de um dia para o outro, porque às vezes você não consegue fazer isso de maneira sustentável, né? Então, acho que o sofrimento do paciente às vezes é esse, de achar que tem que fazer ali o 100% de um dia para o outro, né? Bacana. Pessoal, olha só. A Core Centro Médico, ela não só atende você, ela quer saber a sua necessidade, ela quer saber o que você tem de que está fazendo você sofrer. E com isso, nós iremos te ajudar. Pode ter certeza disso. Essa é a Core Centro Médico. Larissa, para finalizar, comer. Por que as coisas boas sempre são as proibidas? Mais palatáveis, né? A gente tem uma sensação de prazer quando a gente consome mais gordura e mais açúcar. É mesmo? É mesmo, científico. Olha que interessante, gente. Por que as coisas mais gostosas são as mais proibidas? Porque tem a sensação de prazer, né? Sensação de prazer. Por isso que tem isso que a Dani falou, assim, da gente, o comfort food, né? Da pessoa chegar e querer comer alguma coisa, teve problema no trabalho, hoje eu quero me mimar, tipo isso. E a pessoa acaba se mimando através da alimentação, né? E aí é uma coisa que, com o comportamento alimentar, a gente tenta mudar para a pessoa ter outros tipos de compensações, né? Bacana. Não sendo só alimentação. Vamos finalizar. Vocês têm aí alguns segundos para se despedir da galera e falar um pouco mais sobre faça isso aqui, vai por esse caminho aqui. Doutora, a palavra é sua. Eu acho que a gente deveria cultivar a alimentação em família. Eu acho que é muito mais fácil a gente fazer todo mundo em conjunto do que uma pessoa sozinha em casa, né? Opa. Se a gente faz uma alimentação saudável, põe mesa, come todo mundo junto, conversa junto, e você já cultiva ali o amor, né? Porque o comer também não é só o nutrir, o comer também tem o social. Se mantenha fisicamente ativo, não precisa ser musculação, se conseguir fazer exercício resistido melhor, mas se conseguir fazer uma caminhada tá tudo bem, né? Cultive o sono, a gente não falou do sono, é muito importante dormir bem.
dormir cedo, dormir bem, observar o seu sono, porque faz muita diferença. Mantenha as relações pessoais e felizes, porque isso também faz diferença na vida da gente, é comprovado, né? Tem estudo sobre isso, as pessoas que têm boas relações interpessoais, elas são mais felizes. Sem dúvida, fato. E aí, Laris? Faço da Dani as minhas palavras. Segue a relatora. Segue. Assim, acho que uma dica legal é para tudo que é acessível, né? Todo mundo dá uma lida no Guia de Alimentação da População Brasileira. Ele é lindo, maravilhoso, Como super é que é? Repete aí, repete. Como é que é o nome? É o Guia da Alimentação Brasileira. Ele está disponível no site do Ministério da Saúde, enfim, é nosso mesmo, é um documento que o Brasil fez e tem tudo lá. Está acessível a todo mundo. Acessível a todo mundo, só baixar na internet. E aí, o guia alimentar, né? E aí, o que a Dani falou, assim, lá vai estar tudo isso, assim, da gente fazer as nossas refeições na mesa, da gente ter tempo, de não consumir alimentos ultraprocessados. E tem explicando tudo o que é alimento processado, minimamente processado, in natura, tudo isso. É bem bacana. Show. Chega ao final mais um podcast da Core Centro Médico. Obrigado pela sua presença, obrigado por você estar sempre conosco. Não esqueça de seguir todos nós aqui nas redes sociais. Ative o sininho, dá o seu like aí, porque essa é a Core Centro Médico. Nós estamos preocupados com você. Não é simplesmente te atender, é entender as suas necessidades e te ajudar a ter uma vida saudável e feliz. Continue com a gente. Essa é a Core Centro Médico. Pode vir com a gente.